No vídeo anterior, nós falamos de um caso de obstrução da urina causado pela fibrose retroperitoneal. Que doença é essa? Onde ela está localizada? Quais são as suas causas e o tratamento? São alguns dos pontos que nós vamos ver aqui nesse vídeo. Eu sou o Dr. Iago Murilo, sou médico nefrologista. Vamos lá! A primeira pontuação será de entendermos o nome da doença: fibrose retroperitoneal. Fibrose quer dizer que houve um processo de inflamação seguido de uma cicatrização. Então, fibrose nada mais é do que um processo de cicatrização. Retro quer dizer atrás, portanto, retroperitoneal quer dizer na parte posterior, na parte de trás do peritônio. E o que é o peritônio? O peritônio é uma membrana que cobre a cavidade abdominal e os intestinos. Essa outra figura é como se fosse retirado essa parte peritoneal e os intestinos, ou seja, nós estamos vendo a parte posterior do peritônio, exatamente a parte retroperitoneal. E essa região contém diversas estruturas importantes, como é o caso dos rins, das glândulas adrenais, do pâncreas, da artéria aorta descendente, da veia cava inferior, dos ureteres, que são parte das vias urinárias por onde passa a urina até a bexiga, e outras estruturas como nervos, linfonodos e gordura. Então, essa doença é exatamente uma cicatrização, uma fibrose dessa região retroperitoneal. E quais são as consequências desse processo? Isso leva a uma compressão daquelas estruturas, daqueles órgãos e a uma distorção da anatomia normal, como, por exemplo, comprimir os ureteres e levar a uma obstrução da urina. E quais são as causas? Ok, para falar das causas, nós vamos ter que classificar de duas formas. A fibrose retroperitoneal pode ser primária, que é responsável por 70% dos casos, e primário ou idiopático quer dizer que não existe uma causa por trás. Digamos que ela aconteceu por si. Já as causas secundárias querem dizer que elas são consequência de alguma outra condição. E que condições são essas? Pode ser secundário a infecções, como por exemplo, tuberculose, a doenças malignas, por exemplo, linfomas, câncer de mama, câncer de próstata, ao uso de certas medicações, como é o caso da hidralazina ou da metildopa. Quais são os sinais e sintomas da fibrose retroperitoneal? Primeiro ponto, essa doença ela pode ser assintomática na sua fase inicial ou ter sintomas bem frustros. Algumas pessoas podem sentir dor abdominal, dor lombar ou nos flancos, ou dor na região inguinal. E essa dor, ela tem a característica de piorar no período da noite e de não estar relacionada à movimentação. Outros sintomas podem ser mal-estar, perda de peso, fadiga, febre, náuseas e vômitos, dor testicular em homens ou sintomas urinários. Quando suspeitar dessa doença? Qualquer pessoa que tiver os sintomas anteriormente citados, mais um exame de imagem, ultrassom, tomografia ou ressonância, demonstrando obstrução da urina e uma massa retroperitoneal. E esse foi o caso do nosso vídeo anterior, que nós citamos um caso de obstrução da urina, hidronefrose, e no ultrassom
foi identificado uma massa retroperitoneal. Como é feito o diagnóstico da fibrose retroperitoneal? O diagnóstico se dá por uma somatória de achados. Os sintomas, os achados dos exames de imagem, tomografia ou ressonância e também da biópsia dessa cicatrização, dessa fibrose. Mas nem sempre a biópsia é necessária. E feito o diagnóstico, qual o próximo passo? O próximo passo não é tratar, mas sim diferenciar se a causa é primária ou secundária. E para isso é importantíssimo entender todo o histórico de saúde daquele paciente, ter uma investigação ampla com exames de imagem, exames de sangue, exames urinários. E muito importante é a dosagem da IgG4, a imunoglobulina G4. Essa imunoglobulina pode estar relacionada a uma doença à parte e que muda o nosso tratamento. E por falar em tratamento, como ele é feito? A primeira questão é avaliar se há obstrução da urina, pois se tiver, é necessário a avaliação do urologista para que seja desobstruído o fluxo da urina. Após descartado ou resolvida a obstrução, nós vamos conversar sobre o tratamento medicamentoso. O objetivo desse tratamento é estabilizar o processo de cicatrização e que haja uma remissão parcial desse processo inflamatório. Se a causa for secundária, o tratamento é voltado para tratar a doença de base. Por exemplo, se a doença de base for tuberculose, deve ser ponderado o tratamento da tuberculose. Se a causa for uma doença maligna, linfoma, câncer de próstata, essa doença deve ser tratada. Ou se a causa, por exemplo, for o uso de medicação, essa medicação deve ser retirada, deve ser descontinuada e ponderado a utilização de uma medicação imunossupressora, corticoide. Já se a doença for primária ou relacionada à imunoglobulina G4, o tratamento é com corticoide prednisona associado ou não a rituximab, que são medicações que agem para controlar o processo inflamatório. Nas causas primárias que não são relacionadas à imunoglobulina G4, outras medicações podem ser tentadas, como micofenolato ou metotrexato. E aí, uma grande pergunta: qual especialista cuida da fibrose retroperitoneal? E aí eu vou responder: muitos especialistas vão ser necessários para cuidar dessa condição. Geralmente, o diagnóstico pode ser feito por um médico nefrologista ou urologista, pois, em boa parte dos casos, a doença pode se apresentar com obstrução da urina. Mas outros médicos vão ser importantes, como, por exemplo, um reumatologista, um cirurgião vascular, se acontecer complicações nas artérias ou nas veias, ou, a depender da causa secundária, um infectologista ou um hematologista, por exemplo. Pois bem, esse é o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Eu vou pedir o seu like para você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!